Chegou a hora para o primeiro torneio Wimbledon da carreira de João Fonseca. Em algumas horas, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, ele vai entrar em quadra para enfrentar o britânico Jacob Fernley pela primeira rodada de Wimbledon. A gente fez uma análise completa desse jogo, assim que saiu o adversário, o pré-jogo completo. Eu vou deixar um cardzinho aqui para você assistir caso não tenha assistido. E no vídeo de hoje a gente vai passar os detalhes de horário, onde vai passar o jogo e principalmente o caminho do João Fonseca em Wimbledon, com chaveamento completo, simulação, quem que o João pega em cada rodada à medida que ele vai passando. Então, muita informação aqui para vocês nesse vídeo no auge das quadras. Então vamos direto para a tela do meu computador. Você está vendo aí o botãozinho de inscreva-se, hein? Inscreva-se no canal. Estamos quase nos 4.500 inscritos aí, beirando os 5.000, que é a nossa grande meta aí de curto prazo. Então precisamos demais da sua ajuda. Se você quer fazer parte da nossa história, a gente vai continuar produzindo muito conteúdo para vocês, certo? Porque dá um trabalho danado fazer esse tanto de arte que a gente faz aqui, e a gente faz muito pelo amor que a gente tem ao tênis. E na primeira rodada, como vocês estão vendo no cardzinho aí, João Fonseca, na minha opinião, na nossa opinião aqui do canal, minha e do Renato, ele é favorito para esse jogo. Ele não é um favoritismo muito grande, diria que entre 55% e 60%. Né? O João que já ganhou do Fernley por 2 vezes, mas agora é na grama, o Fernley está mais acostumado a esse tipo de condição. E o jogo será amanhã, dia 30 de junho, né, segunda-feira, por volta de 10h30. É o segundo jogo da quadra, então vai ter um jogo antes que é do feminino. Dura normalmente 1h30, ali a gente calcula mais ou menos essa média, né? Então, iniciando às 9h lá, o João jogaria às 10h30 com transmissão de ESPN, Disney Plus Premium. Então não basta ser somente ter o Disney Plus, o básico ali. Você tem que ter o plano Premium para conseguir assistir esse jogo, certo? E a gente vai aqui para a nossa simulação do chaveamento. A gente fez os 4 quadrantes aí completos de Wimbledon. Eu vou, claro, eu não vou passar nome por nome, mas eu vou colocar alguns destaques aqui para a gente ter noção qual que é o caminho do João. O João tá lá embaixo. O primeiro quadrante tem ali de destaque o Sinner, né? O Sinner que pegaria ali, pega, né, o Luka Nardi na primeira rodada, depois um Vukic, aí um Shapovalov e depois um Tommy Paul. Então acreditamos aí que o Sinner atinja essas quartas de final. Quando o cara chega na final do quadrante, basicamente ele está nas quartas de final. Ali do lado do Sinner, a gente tem ali que pode incomodar o Dimitrov, que é um cara muito bom na grama, mas já é mais veterano. A gente não sabe se tem energia e gás para chegar nas fases finais. O Tommy Paul, que não é tão especialista em grama, né? Ele é um cara que joga melhor no piso duro e no saibro, então acreditamos que o Sinner tem um caminho bom aí do lado esquerdo. Do lado direito, quem que a gente tem ali de destaque? O Shelton, né? O americano que vem fazendo bons torneios aí, um ótimo ano. O Hugo Humbert, que é um bom jogador de grama, a gente até colocou os dois ali se enfrentando nas oitavas. E do lado de baixo, o grande destaque é o Musetti, né, que muita gente acha que ele é um jogador de saibro, mas ele é muito bom na grama, pelos seus atributos, qualidade de slice, drop shot e tal, voleio. Então, colocamos a final do quadrante, uma final italiana entre Sinner e Musetti. No segundo quadrante, a gente tem ali como destaque o Draper, né, o britânico Draper, que é o grande favorito aí do lado esquerdo. A gente tem também um confronto que tende a ser aí um confronto bombástico na terceira rodada, que seria o Bublik contra o Draper. Eu até falei no vídeo anterior que a minha apostinha aí nesse campeonato é o Bublik. Acho que o Bublik pode surpreender, mas obviamente a gente tem que colocar aqui o que é mais provável de acontecer. O Draper num jogo contra o Bublik entraria como favorito, mas o Bublik é o atual campeão de rally, né, um cara que desempenha bem demais na grama, tá muito bem, então pode incomodar desse lado esquerdo ali. E na parte de baixo temos aí o Mensik como grande favorito, então colocamos o Draper de um lado e o Djokovic do outro, né, o lado do Djokovic. Tem o Alex de Minaur, que acho que é o grande favorito ao lado do Djokovic, porque o de Minaur é um grande jogador de grama, mas a gente tem outros jogadores perigosos, o próprio Evans, né, um cara que é jogador de grama. A gente tem ali também o Mahat, que é um cara que tá bem no ranking e tal, mas acreditamos aí que nesse segundo quadrante não tem muito o que inventar, não. Seria Djokovic e de Minaur, com uma final de quadrante entre Draper e Djokovic. No terceiro quadrante, temos o Fritz, né, que foi o campeão de Eastbourne, né? O João ficou muito próximo de ganhar do Fritz, e o Fritz conquistou a vitória contra o João e o título. Quarto título do Fritz em Eastbourne, é a sua melhor superfície, né? Agora ele igualou o número de títulos ali, ele tem 5 no duro e 5 na grama.
Então é um cara que vai muito bem nesse tipo de condição, tá embalado, então a gente colocou o Fritz avançando aí nessa parte superior do quadrante. Não vejo ali ninguém que possa complicar pro americano, né? Então acho que ele passa bem ali, pegou uma chave boa. E do lado de baixo, o Medvedev, acreditamos também que passa bem, né? Tem o Popyrin, tem o Thompson, que é um jogador de grama, mas o Medvedev também é muito bom na grama, e aí faria uma final ali uma final não, umas oitavas de final, uma semifinal de quadrante fantástica contra o Fritz. Colocamos o Fritz aí do lado esquerdo, e do lado direito, muita coisa pode acontecer, tá? O Zverev, é claro, é o favorito, mas ele não é aquele favorito certeiro, assim. A gente tem o Cerúndulo, que é um cara que cresce muito em Grand Slam. Tem o Khachanov, que é perigosíssimo também nesse tipo de condição. Tem o Matteo Berrettini, que é um craque, sempre foi um craque na grama. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que esse quadrante, esse terceiro quadrante, até você que gosta de fazer a sua fezinha aí, é o quadrante mais aberto ali. Você tem vários jogadores que podem ganhar. Você tem Fritz, Medvedev, Zverev, Khachanov, Berrettini, Cerúndulo. Então, tem bastante opção aí para quem gosta de fazer sua fezinha. E no último quadrante tem aí o João Fonseca. A gente vai colocar certinho o caminho do João, tá? O que eu vou colocar de destaque aqui nesse último quadrante? Holger Rune, que é um cara que joga muito bem na grama. É mais um exemplo que a galera acha que vai bem só no saibro, mas ele é muito bom de grama também. Ele pegaria o João ali numa terceira rodada. Então o João tem o Fernley na primeira, Brooksby ou Griexpor. Esse jogo é um jogaço já na primeira rodada. O Brooksby é muito bom na grama. Ele ficou um tempo contundido aí, tá voltando agora e foi vice-campeão de Eastbourne, perdendo exatamente pro Fritz na final. E o Griexpor também fez final, então é um confronto aí duríssimo. Qualquer um que passe ele vai ser muito duro pro João, mas eu acho que o confronto pro João, com qualquer um desses dois, eu acho que o João entra como favorito nessa segunda rodada. Acredito que tenha condição de passar. E aí ele faria uma terceira rodada contra o Rune, que aí seria um páreo duríssimo, mas aqui a gente já falei várias vezes para vocês aqui a gente é clubista mesmo, então colocamos o João avançando. Do lado de baixo a gente tem o Lehecka como o grande destaque, além do Agut. Eu gosto muito do Agut nesse tipo de condição, é um veterano, né, o Bautista Agut, mas a gente colocou ali o Lehecka contra o João. E do lado direito do quadrante temos o Rublev na parte superior e o Tsitsipas também, apesar que não é muito forte dele a grama. O Manarino é um cara que a gente tem que ficar de olho aí, que vai muito bem. O Aliassime, né, que é um cara que vai muito bem na grama também. E o Alcaraz. Então, não tem como ser diferente. Alcaraz seria a final do quadrante. E quem sabe fazer umas quartas de final aí contra o Fonseca. Então, o caminho do João ficou definido da seguinte forma. Primeira rodada, o Jacob Fernley, 51 do mundo. Segunda rodada, ou o Brooksby, que é o atual 149, mas já tá beirando o top 100 aí com essa final que ele fez em Eastbourne. Ou o Griexpor, 34 do mundo, que também tá entrando no top 30 aí com o último resultado dele. Aí num round, tá de R1, seria R2 e R3, tem um errinho ali. O R3 seria o Rune, né, o oitavo do mundo. Oitava de final, Lehecka, que é o 25, ou Agut, que é o 43. Quarta de final, Alcaraz, segundo do mundo, ou Rublev, 14º. Semifinal, Zverev ou Fritz, terceiro e quinto do mundo. E final, Sinner ou Djokovic. Imagina só uma chave do João passando por Rune, um Alcaraz, um Zverev, um Sinner. Seria fantástico e acho que a gente tem todo o direito de sonhar. Então, transmissão ESPN Disney Plus, jogo espetacular aí. Quem gosta da grama sagrada de Wimbledon aí, na minha opinião, é o Grand Slam mais charmoso e é onde eu gostaria de ir se eu tivesse oportunidade. Então, o jogo na grama é muito diferente, né? Mas são jogos de 5 sets. Então a gente tem muita coisa para acontecer e tomara que o João faça uma grande estreia. Boa sorte aí o João e boa sorte à torcida brasileira. Esperamos que ele avance para a segunda rodada. E o vídeo está indo ao ar hoje, no dia 29 de junho. No dia 30 de junho, segunda-feira, logo que acabar o jogo, vai ter o pós-jogo aqui. Então você já deixa a notificação ativada, se inscreve aí no canal, deixa o like. Se quiser comentar aí o que você pensa também do vídeo, dá sugestão. A gente vai fazer o pós-jogo. Em seguida, acabou o jogo, a gente já sobe o pós-jogo aqui. E se Deus quiser, preparando para a segunda rodada, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, boa sorte para o João na estreia e até mais.